E aí pessoal, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus do TRT da 23ª região e do mod TFCC. E no vídeo de hoje mais uma edição desse quadro pedido, aclamado por todos, que é o MFCC Responde, quarta edição desse quadro. As perguntas que vocês deixam no vídeo, nesse vídeo aqui, vão ser respondidas no próximo, então já deixa a sua pergunta aqui, se você quer falar comigo, se você quer ser respondido por mim, deixa essa pergunta aqui, que no próximo mod TFCC Responde, a gente responde a sua pergunta, beleza? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. A primeira pergunta vem do Thiago. O Thiago fala: e aí, beleza? Salve, Thiago, tranquilo, beleza? Gostaria de saber se quando você passou, como estava o seu percentual de acerto, tipo 80, 90 em todos os assuntos, ou tinha alguns assuntos que você não estava tão bem assim, mas mesmo assim passou? E sim, Thiago, tinha assuntos que eu não estava tão bem assim, e mesmo assim eu fui aprovado. Se eu pegasse a média das matérias, normalmente essa média variava em torno de 85 a 88, chegando a 90% de acerto em alguns pontos, mas na média variava entre 85 e 90. Mas é claro que isso era a média, tinha assuntos que eu tava acertando às vezes 95, 93% e tinha assuntos que eu tava acertando 70 e alguma coisa por cento e enfim, tava tudo bem. Eu considero essa média de 85% já uma média boa, 85 para cima, uma média bacana. Então se você tá fazendo com consistência na média daqueles assuntos da disciplina, mais de 85% de acerto é uma média a se considerar. Agora, você tem que ver se isso está sendo feito em, resolução de questões no QC, normal ali, fazendo no QC, tranquilão, ou se isso está sendo feito nos simulados. Porque os simulados, eles têm uma dinâmica um pouco diferente daquelas questões que você está fazendo no QC ali, tranquilão, de boa e tal. Avalia isso, e aí, se você está conseguindo acertar ali mais de 80% de cada uma das provas nos seus simulados, se você está fazendo prova para tribunais, cara, tá bom já tá bem encaminhada a sua aprovação. Agora, óbvio, vai depender de outros fatores também, como nas básicas, na redação e tudo mais. A gente tá falando aqui pra prova de tribunais. É claro que pra uma prova de polícia, por exemplo, aí, tipo, cara, se você tá chegando a 90% de acerto, você tá excelente, porque geralmente as provas de polícia tem um percentual de acerto um pouco menor, mas aí tem uma extensão maior e tudo mais, tem dinâmicas diferentes de prova, mas pra uma prova de tribunais, pensando em um percentual ali de 85 para 90% de acerto, é um percentual que já começa a ficar interessante pra você. E eu também tinha percentuais um pouco mais baixos, tá? Mas na média o meu percentual era esse. Agora, por exemplo, tinha matérias que eu ficava ali com aquele percentual de 75, tentando subir, tentando elevar, e aí, pô, chegava, eu me esforçava muito naquele ponto ali da disciplina, elevava ele pra 80, 80 e poucos, e assim, ia trabalhando. Por exemplo, que é um ponto que eu ficava muito assim, atos administrativos era um ponto que eu tinha dificuldade. Foi bastante tempo pra eu conseguir elevar o meu percentual de acerto nesse ponto, e aí cabe a você trabalhar revisões focadas nisso aí também, beleza? A Paloma Montebeller, não sei se é esse sobrenome ou se eu tô falando errado, se eu tô passando vergonha aqui, mas enfim, Paloma, tamo junto. Falou o seguinte: Matheus, como você acha melhor organizar o seu estudo? Fica 50 minutos e 10 descanso ou um tempo maior? Cara, isso variou um pouco durante a minha preparação. Algumas disciplinas eu deixava ali 50 minutos, uma hora, outras disciplinas eu deixava um pouco mais, e durante o meu ciclo isso variou um pouco, enfim, na montagem do meu ciclo, algumas disciplinas como português, normalmente elas tinham um tempo um pouco maior, mesmo na mesma sentada, digamos assim, e outras disciplinas eu reduzi um pouco mais, mas no final das contas eu não saía dessa faixa entre 50 minutos, era raro eu colocar menos do que isso, até chegou a ter 45 e tal, mas era raro, e eu não passava também de 1h30 em cada disciplina. Por quê? Porque pelo que a ciência diz pra nós, depois que você passa de 50 minutos, você já tende a perder capacidade de assimilação das disciplinas. Não é à toa que as suas aulas de colégio, por exemplo, duram 50 minutos, você não tem aulas que duram, sei lá, 3 horas, 4 horas de uma mesma disciplina, porque isso ia ficar muito sacal pra você não ia curtir e nem ia assimilar os conteúdos. É bom que você esteja sempre rodando as disciplinas. Eu sei que vai ter gente que fala, mas eu não consigo me adaptar a isso, porque eu prefiro estudar 7 horas, 8 horas de uma mesma disciplina. E cara, o que a ciência diz é isso, e normalmente as pessoas que rodam mais disciplinas, elas tendem a ter uma assimilação melhor, e elas tendem a ter também um saco maior pra permanecer durante muito tempo estudando. Enfim, você pode ser exceção, mas as chances maiores são de que você seja regra, e que a ciência
experiência esteja ao seu lado também nisso. Pensa nisso, em manter entre 50 e 1h30 ali no máximo, estourando, porque aí chegando em 1h30 você já tá chegando a quase 2 vezes ali os 50 minutos, então você já tá passando muito do que a ciência mostra que é o mais efetivo pra gente manter, beleza? Por que que eu às vezes mantinha tempos um pouco maiores em algumas disciplinas? Primeiro porque eu tinha dificuldades diferentes em determinadas disciplinas, e segundo porque às vezes eu percebia que mantendo esse tempo maior, eu tendia a fazer menos paradas durante o dia, e menos paradas durante o dia, ou seja, se eu mantinha essa 1h30, eu tendia a procrastinar menos entre uma parada e outra. Então se eu fazia 50 minutos e sempre parava, 50 minutos e sempre parava, essa parada ela tendia a não ser só de 10 minutos, porque eu era um sujeito muito procrastinador, então pra voltar era bem complicado. Então às vezes eu esticava até 1h30 justamente pra tentar fazer menos paradas, mas passar muito de 1h30, aí cara, isso fica muito complicado, porque você vai perdendo capacidade de assimilação, beleza? Então às vezes eu esticava até 1h30 máximo, mas passar muito disso não é algo que eu recomendo pra você. O Marcos Senna tá perguntando o seguinte: a partir de qual momento ou percentual de acertos você acha válido uma viagem para realizar a prova? Abraço de Manaus. Abraço, Marcos, tamo junto. Cara, é o seguinte, isso vai variar muito em relação a qual concurso você tá querendo fazer. De repente, se você tá querendo fazer uma prova de polícia, vai ser um percentual de acerto que vai ser interessante para você começar a pensar em fazer prova. Se você tá querendo fazer uma prova de tribunais, outro percentual de acerto totalmente diferente. O que eu sempre aconselho para você, e aqui não te dando peixe, mas te ensinando a pescar, o que eu sempre aconselho a você é o seguinte: olha a nota histórica de corte desse seu concurso pretérita, ou seja, a nota de corte que aconteceu nos últimos concursos. O último colocado foi convocado, não é o último que passou dentro do número de vagas não, porque sobretudo para tribunais o número de vagas diz muito pouco. É o último que foi convocado. O último que foi convocado mais ou menos com quanto? Com 50 questões de 60, com 48, com 49 e uma boa redação, mais ou menos aí. Então, cara, enquanto eu não estiver batendo isso nos simulados, eu preferia não viajar para ir fazer prova. Por quê? Porque eu não ia viajar, gastar um monte de dinheiro, pagar taxa, pagar passagem, pagar hotel, pagar tudo, para entregar dinheiro para banco e entregar dinheiro para companhia aérea. Eu preferia pegar essa prova e fazer essa prova em casa depois e simular essa prova em casa. Aí alguém vai dizer assim: ah, mas fazer em casa não é a mesma coisa de fazer lá. Você não sente a mesma pressão, não tem a mesma angústia de você estar fazendo aquela prova, não tem, de fato. Mas para isso, para sentir esse peso de prova, eu utilizava provas na minha cidade que não eram necessariamente daquele meu cargo. E para sentir a prova do meu cargo, eu utilizava simulados em casa, entendeu? Então fazia essa diferenciação. Se tinha um concurso na minha cidade, ainda que não fosse do meu cargo, eu ia lá fazer só para sentir aquele ambiente de prova, sentir porta de prova, aquelas coisas. Se não era na minha cidade, mas era do meu cargo, eu pegava e fazia na minha bancada, quando eu ainda não tinha atingido o nível que eu achava suficiente para estar tentando pelo menos brigar por uma vaga. Não quer dizer que você, nossa, eu tenho certeza que você é aprovado. Essa certeza vai ser muito difícil de você ter, mas pelo menos para eu ser competitivo e não estar viajando simplesmente para fazer turismo. O Jamerson Sampaio tá perguntando o seguinte, ele fala: tenho mapas com muitas ramificações e alguns com bastante texto. Divido-os em mapas menores com texto ou refaço do zero de acordo com os meus erros nas questões. Cara, para eu ter certeza, eu precisaria ver esse seu mapa para ver se realmente eles estão muito grandes, estão, enfim, com textos que não são exatamente necessários para as suas respostas das suas questões e tudo mais. Mas o fato é o seguinte: se você está fazendo questões e está notando que não está encaixando, que tem muita informação ali, começa a tentar aproveitar esse seu mapa e ver o que você pode cortar e fazer um mapa, digamos assim, a partir daquele mapa que você já tem. Ou seja, você começa a fazer questões, começa a bater essas questões com o seu material, com o seu mapa, e começa a produzir um mapa. Não tenta melhorar esse não, tá? Tenta produzir um mapa a partir desse seu, só que outro. E aí já tendo mais informações das questões que você tá fazendo e errando. Porque se você tentar melhorar, a coisa mais difícil que tem é você tirar de um mapa ou de um material de revisão alguma coisa, porque você sempre fica com aquela pulguinha atrás da orelha de dizer assim: eu vou precisar disso, cara, eu vou precisar disso, olha isso aqui, não, isso aqui eu não vou tirar não. Então acaba que é muito complicado você desapegar de alguma coisa. O que eu tentaria fazer, se eu fosse você, era pegar esse mapa que eu tenho, começar a fazer mais questões, pegar mais informações das questões e tentar a partir dele dizer assim: cara, vou fazer outro mapa, e aí sim você consegue, iniciando ali um do zero, você consegue desapegar mais, porque você não construiu ainda. Tirar é muito difícil, sabe? É muito complicado, mas quando você tá fazendo a partir dele, mas já com mais questões na sua cabeça, com mais informações, a sua tendência é que esse material de revisão vai ficando cada vez menor. O Renner Nascimento tá perguntando o seguinte: como você estudava PDF sem sair grifando tudo que aparece? Essa é uma pergunta também clássica, o pessoal me pergunta muito sobre isso, e existiam 2 hackzinhos que eu utilizava para não sair grifando tudo que aparecia
pela frente no meu PDF quando eu tava estudando por um PDF. A primeira coisa era o seguinte, eu tentava não ler e sair grifando de uma vez. Eu lia com um lápis, com um lapisinho, uma lapiseira, às vezes, ou lápis. Então eu ia lendo aquele tópico, marcando ali o que eu achava que eu poderia marcar de marca-texto mesmo ali com a lapiseira e tal. Ah, começa aqui, termina aqui. Ah, eu acho que isso aqui é importante. Ah, beleza e tal. Mas eu primeiro esperava ter a ideia do todo do tópico pra poder depois voltar e dizer, não, cara, isso daqui eu vou marcar mesmo, isso daqui não, isso daqui sim, isso daqui não. É a primeira coisa. Ah, mas se o tópico fosse muito grande, 3, 4 páginas, que eu ia me perder ali na leitura e depois quando eu fosse voltar eu ia ter que lembrar de tudo aquilo que eu tava lendo pra poder marcar com o marca-texto. Aí o que eu fazia? Eu lia pelo menos uma página inteira antes de decidir o que eu ia marcar ou não. Fazendo esse esquema de, ah, cara, eu acho que eu marcaria isso daqui, eu acho que eu marcaria isso daqui. Além disso, desse requisinho, você tem que ver outra coisa nessa sua marcação. A sua marcação não é para alguém pegar esse seu material depois e entender só pela sua marcação. A sua marcação é para você. Então você não precisa marcar um parágrafo todo. Você não precisa marcar de uma forma que outras pessoas entendam. Você precisa marcar de uma forma que você entenda. E se você já leu a ideia toda, se você marcar palavras-chave ao invés de marcar tudo aquilo que tem naquele parágrafo, por mais que aquele parágrafo seja importante, você consegue reduzir muito a quantidade das suas marcações. Por quê? Porque você não tá marcando, tipo assim, cara, ela tá explicando, sei lá, uma teoria tal aqui, eu vou marcar todo o parágrafo que ela tá explicando. Não, cara, eu já li esse parágrafo e agora quando eu for reler aqui esse grifo para poder construir um mapa a partir disso, ou para poder construir um material de revisão a partir disso, eu não vou precisar reler todo esse parágrafo de novo, porque eu já li esse parágrafo. Então o que eu preciso é reativar aquilo ali na minha cabeça. Vou marcar aqui essas palavras aqui que já vão fazer com que eu entenda e eu relembre aquilo que eu já li. Porque se você tivesse só lendo os grifos e não tivesse lido tudo, aí beleza, faria sentido você marcar ali muita coisa. Mas pô, se você já leu, você não precisa marcar tudo. Você precisa marcar só o que vai fazer com que você relembre daquilo que você leu da primeira vez e você tá só reativando na sua cabeça, beleza? Então era isso pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais uma edição do Módulo TFCC Responde. Não se esqueçam, deixem suas perguntas aqui para o próximo. Não se esqueçam também de me seguir lá no Módulo TFCC, de curtir esse vídeo aqui, se vocês curtiram, lá no Telegram também, porque lá no Telegram tem conteúdo novo todo dia. E é isso, tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau, até mais.